Se você já viu propostas por aí que ensinam a como construir aplicativos com IA, já ouviu falar sobre Vibe Code, você precisa de ver esse vídeo até o fim que você vai pirar. Hoje eu vou te explicar de uma vez por todas toda a falcatrua, toda a pilantragem que existe por trás desse nome Vibe Code. Então existem basicamente somente dois perfis de pessoas. As pessoas que não entendem absolutamente nada de internet, de tecnologia e que acreditam no Vibe Code cegamente e acham que simplesmente os programadores, desenvolvedores estão doidinhos porque eles estão perdendo emprego, estão perdendo seu espaço no mercado. E existem as pessoas que realmente compreendem o cenário da internet e utilizam essa vibe code, que de vibe não tem nada, como ferramenta para roubar o seu dinheiro. Então agora, se você ainda nunca ouviu falar sobre esse termo vibe code, eu vou te explicar o que é isso. É a fé, a crença de que simplesmente você digitando o que você quer para uma inteligência artificial, ela vai te entregar um aplicativo pronto, com toda a sua ideia 100% funcionando, e que você vai ganhar muito dinheiro com isso, e que agora os programadores perderam seu espaço no mercado, porque você pode fazer absolutamente qualquer coisa sem precisar de um programador. Simplesmente na Vibe Code, que é programar, criar aplicativos sem saber programar, sem saber absolutamente nada de internet, sem entender absolutamente nada de programação. Eu sou o Arjuna Richthofen, entrei para o universo de informática com 12, 13 anos e comecei logo com servidores de joguinho, Tibia, Mu Online, servidores de WoW. Então, nessa época, eu descobri o Apache, descobri MySQL e os conceitos básicos do que era programação. E eu te contei essa historinha porque eu quero deixar claro para você que eu não estou me posicionando aqui uma vibe de momento, simplesmente para poder tentar ganhar um hype em cima disso. Nem estou aqui para me posicionar ao lado dos programadores, dos desenvolvedores. E também não do lado do Vibe Code. Eu quero te passar uma versão realista do que é verdadeiramente o Vibe Code, que nada mais é do que uma grande pirâmide, a nova pirâmide. Eu tenho certeza que você já conhece algum tipo de pirâmide por aí. Alguém já te chamou para Rinode ou alguma coisa assim. Se você já participou da Rinode, você vai falar assim: não, não, não é pirâmide, não. Mas sim, o Vibe Code, ele é uma pirâmide, uma grande pirâmide de tokens que vai sugar completamente o seu dinheiro. Exatamente agora que eu vou te apresentar 10 argumentos do porquê o Vibe Code, ele não é liberdade criativa, mas sim um marketing absurdo, fantasiado de método. Ponto número 1. Eles vendem o caos e chamam de inovação, de você entrar no flow, entrar na vibe, quando na verdade no fim isso vai custar extremamente caro. Eles vão lá e simplesmente fantasiam, gambiarra, improviso e chamam lá de flow, para poder não mostrar que na verdade o que tem ali é uma falta de arquitetura, que no fim o que acaba pesando é no seu próprio bolso, consumindo lá uma quantidade exorbitante de tokens no ChatGPT, na cloud, para poder fazer uma atividade que é extremamente simples. Segundo ponto, romantização da preguiça técnica. Você vai lá e engana a si mesmo, fala assim: "Não, não, espera aí, vamos construir aqui, depois a gente vai lá e refatora, a gente vai lá e conserta os pequenos bugs", que é a fala que sempre antecede ao desastre, que na hora que você vai tentar consertar, você acaba, bugando o resto tudo e consumindo ainda mais token, mais token, mais token. Como eu falei no início do vídeo, é uma grande pirâmide de token, e token é dinheiro e é dólar saindo aí direto do seu bolso. Terceiro ponto, talvez você já tenha tentado criar o seu primeiro aplicativo com base 44, com a Lovable e tal, e às vezes realmente é muito encorajador. A gente fica assim, nossa, que legal, é tudo funcionando bonitinho e tal, mas funciona na demonstração. Na prática, na vida real, quando chega realmente os usuários para poder utilizarem, buga tudo completamente, acontece tudo aquilo que você não estava esperando que acontecesse. Então, sim, existem alguns aplicativos aí de vibe code que podem sim faturar algum tipo de dinheiro, mas o golpe ele sempre sobrevive somente de print ou de vídeos curtinhos e não de sistema verdadeiramente funcionando. Quarto ponto, que é extremamente importante, que é a bandeira do antipadrão travestida de autenticidade, de inovação. Então, o padrão ele existe por um motivo. A linguagem de programação, a linguagem simbólica, a linguagem ela tem um motivo, que é para que o ponto A comunique com o ponto B e através de um padrão, através de uma linguagem, possa ser estabelecida uma conexão, um diálogo. Então a galera vai lá e coloca o antipadrão travestido de autenticidade, de inovação, e a melhor forma de exemplificar isso é, por exemplo, eu nasci em um país com a língua materna português. Não adianta nada, se eu quiser comunicar com brasileiros, eu preciso de falar português. Posso usar algumas gírias locais? Ok, tudo bem. Mas se eu tentar me comunicar de outra forma e chegar e criar a minha própria linguagem, e nossa, eu fui e criei a minha própria língua, igual existe a língua do P e etc., e acreditar, nossa, eu sou um grande gênio. Então existe um porquê o padrão existir. E você não respeitar isso, na verdade, simplesmente dificulta ainda mais o processo de você construir algo verdadeiramente sólido. O que nos leva ao quinto ponto. Se o criador sumir, o projeto morreu.
Por mais que lá na Lovable, na base 44, tenha a possibilidade de você exportar o código, geralmente cada plataforma tem as suas próprias particularidades e a sua forma de construir aquele determinado código em específico que você está construindo. Então suponhamos que a Lovable ela parou de existir, ou a base 44 parou de existir. Quando você pega o seu projeto e leva para outra IA, muitas vezes ela te joga no looping infinito de bugar e de crashar tudo aquilo que você está fazendo, e quando você não tem experiência na área de software, o que vai acabar acontecendo? Você vai ter dificuldade de dar manutenção no seu aplicativo. E, inclusive, até mesmo se você for contratar um desenvolvedor, contratar um programador, ele vai ter que pegar aquele aplicativo que foi gerado por IA, bem dizer, jogar tudo no lixo e construir tudo do absoluto zero, com arquitetura, com projeto, com uma ideia firme, com um desenho firme do que é o seu projeto. Então, geralmente, essa vibe code que você vê por aí, nada mais é do que uma grande enganação que vai criar projetos, assim, um front-end bonitinho, mas com um back-end que não existe, com um app assim que não consegue sair do lugar. A única coisa que faz é fazer você gastar dinheiro, queimar token, queimar dólar. E é um tantão de problema que a gente está relatando, mas são problemas sensatos que devem ser questionados quando você quer levar o universo de SaaS, o universo de software com seriedade. Então, por favor, se você quer trabalhar na área de software, na área de SaaS, quer se tornar dono do seu próprio aplicativo, Vibe Code é uma grande furada. Você tem que passar por uma universidade, fazer um curso de programação, estudar durante 4, 5 anos dentro de uma universidade, fazer uma pós-graduação, também é uma outra extremidade. Mas o caminho é o quê? Procurar o equilíbrio entre as duas coisas. Não dá para você simplesmente, eu vou criar aplicativos com IA, pronto, acabou, e vai ser muito fácil, vai ser muito válido. Assim como também, se você simplesmente ficar no formato acadêmico brasileiro, que é extremamente ultrapassado, muito, muito, muito ultrapassado, a pessoa se forma ali na universidade, na área de desenvolvimento de software, de programação, o que ela vai sair de lá? Ela vai sair de lá para poder virar Uber, na maioria das vezes. A pessoa não consegue atuar dentro da respectiva área dela. Se você já fez uma faculdade, talvez você há de concordar comigo que hoje essa é a realidade brasileira. Muitos profissionais fazem um curso superior e, após concluírem a sua formação acadêmica, a porta que lhe é aberta é a porta do desemprego. Então, a melhor alternativa é encontrar realmente o equilíbrio. Você obrigatoriamente precisa de estudar, não é só você, vai ser vibe, criar códigos, criar tudo com inteligência artificial. As coisas verdadeiramente não são assim. Você não vai ficar multimilionário da noite pro dia criando aplicativos com vibe code, mas também não é tão difícil igual o universo de programação, o universo acadêmico geralmente transparece ser, colocando como sendo uma coisa extremamente complicada, extremamente desafiadora. Eu, particularmente, nunca passei por uma formação acadêmica, mas fiz diversos tipos de cursos em online e procurei estudar de maneira autodidata. Inclusive, não sei você, se você é desenvolvedor, se você conhece algum, a maioria deles começaram quando criança, no universo dos games, que foi o meu caso. Então, se você tem filho pequeno, talvez você parar de criticá-lo, nossa, ele só joga o dia inteiro e tal, talvez motivá-lo e colocar a sua mão ali para tentar levar o jogo, levar como uma profissão, como algo produtivo, pode ser muito, muito, muito interessante, igual meu pai fez comigo e foi extremamente válido. Meu pai falava assim: "Ó, você já parou para poder pensar que aqui, ó, você tem que comprar essa moedinha, né? Imagina se você fosse o dono do jogo e você que criasse o jogo e você pudesse vender essas moedinhas para todo mundo e ter todas as moedinhas que você quisesse". Foi exatamente dessa forma que eu entrei para o universo da área de programação. Então fica a dica, se você tem filho pequeno, estimule ele a utilizar os jogos como uma ferramenta de amadurecimento. Tem jogos educativos, tem muita coisa legal por aí. E se você quer aprender a desenvolver apps com inteligência artificial, aprender a desenvolver de maneira séria, eu te convido a se inscrever nesse canal nesse exato momento e nós já vamos agora para as próximas dicas. Sexto ponto de máxima atenção que você deve ter, que o debug, a correção é completamente feita através de tentativa e de reza, de oração. Não existe nada prático, não existe log, não existe você inspecionar, você não fala, por exemplo, a linguagem da máquina para poder ela fazer a correção através da linguagem de máquina. Você vai, eu quero que você troque a cor do botão X, e cada tentativa que você faz, você simplesmente vai lá e buga tudo mais uma vez. Resumidamente, não existe método, tudo é baseado através da fé e da oração. A fé e a oração, elas são realmente muito importantes, é legal, mas sem método não tem como. Sétimo ponto, escalabilidade, bem dizer, inexistente. Geralmente, quando você faz aplicativos e fica preso na Lovable, Base 44 ou qualquer tipo de plataforma de criação de aplicativos com IA, como a Lazy AI, etc., grande parte das vezes você vai ficar preso ali. Na hora que você tiver usuários de verdade, você vai estar completamente preso, pagando uma estrutura extremamente cara, em dólar, e em produção, quando realmente o aplicativo entra no mercado, entra no ar, ele não consegue ficar de pé. Resumidamente, quando chega usuários, vários usuários de verdade, a vibe acaba, ela vai embora. Oitavo ponto, manutenção impossível. A cada coisa que você conserta, você cria 3 novos bugs. Nono ponto, quem paga o preço é o time. Então a equipe que vai trabalhar com você é quem vai
enfrentar os pepinos e vai tentar resolver, não consegue e no fim acaba se queimando e perdendo tempo, perdendo neurônio. Quem entra depois é quem sofre e quem fica acaba se queimando completamente no mercado. E 10º ponto e último ponto de todos, todo lucro de verdade ele fica na mão de quem vende a ideia, de quem vende a ideia de Vibe Code, das plataformas que vendem token e por aí vai. Então todo lucro ele fica nas mãos de quem vende a ideia de Vibe Code e quem usa simplesmente acaba herdando o problema. O grande golpe é que você compra o discurso e no fim você acaba herdando um problemão. Então a conclusão direta é que o Vibe Code é um grandíssimo golpe, é simplesmente uma ilusão, é marketing, não é nenhuma revolução e simplesmente é um atalho caro que vai simplesmente te tomar muito dinheiro e noites em claro. Então, se você quer realmente aprender a desenvolver software, não basta você acreditar fielmente que a IA vai criar todos os aplicativos, vai criar toda a ideia para você e te entregar tudo 100% pronto, porque não vai. E a prova mais viva disso você pode ver aí até no site da Lazy IA, do Reuters, você já deve ter ouvido falar do Reuters. Para que eles estão contratando desenvolvedor sênior? Para que eles estão contratando se a IA pode fazer tudo? Não é verdade? Então, é isso aí, galera. Essa é a nossa reflexão de hoje. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever no canal e deixa um comentário com sugestão para o próximo vídeo. E eu te convido também a ver o vídeo que nós publicamos desmascarando o Ruiter, que fala que é muito simples ficar multimilionário vendendo aplicativos e que ele ficou milionário assim, quando na verdade ele ficou milionário, nem se sabe se é, se não é, talvez seja, ou talvez seja tudo alugado, não se sabe, mas foi enganando pessoas através de casa de aposta. Então, casa de aposta, para mim, na minha opinião, é assalto digital. Toda vez que você vê algum vídeo aí de Vibe Code, coloca lá no comentário, pilantrão, porque é a grande verdade.